Olá pessoal, tudo bem com vocês? E já começamos o mês do orgulho LGBTQIA+, com falas que vão totalmente na contramão daquilo que a gente pede, né? Que é respeito. E eu tô falando da postagem que a Rafa Kalimann e o Caio Castro fizeram, né? Cada um no seu Instagram, que repostaram um vídeo do pastor Cláudio Duarte no programa do Raul Gil com falas homofóbicas, né? E para minha surpresa, esse vídeo é de 2017, ou seja, 4 anos se passaram e a pessoa vai lá e desenterra uma coisa de 4 anos atrás para repostar. No caso, a Rafa Kalimann e o Caio Castro, né? Repostaram na intenção de mostrar para as pessoas, né, que tratam mal os LGBTs por conta da religião. E aí eu fui catar o tal do vídeo para fazer esse vídeo aqui para vocês. Eu fui procurar, pesquisar, me informar para não vir aqui falar bobagem, né? Para ver o contexto inteiro da história. E eu acabei encontrando, para minha surpresa, quer dizer, surpresa não, né? Eu já estava esperando. Eu acabei encontrando outras falas problemáticas do tal pastor. Para quem não conhece o Cláudio Duarte, ele ficou famoso porque fazia dos seus cultos religiosos, né? Fazia com piadas, com teor assim de humor. Então ele ficou conhecido por isso, por esse jeito humorístico de tratar com os seus seguidores, né, as pessoas que frequentam a sua igreja. E ele foi convidado para o programa do Raul Gil para dar entrevista, onde fica aquela roda, né, de pessoas que fazem pergunta para a celebridade, né? E o Tami Miranda estava entre as pessoas que faziam as perguntas, né? E num determinado momento, o Tami pergunta para o pastor, para o Cláudio, né, se ele poderia fazer parte da igreja, se ele podia frequentar a igreja do tal pastor. E o Cláudio respondeu o seguinte, que na igreja dele existem padrões que eles seguem e que são padrões que ensinam a amar e respeitar as pessoas e a discordar de posturas. Aí ele continua: receber será recebido, mas que ele tem valores que não podem ser negociados. E ele diz que, caso a pessoa queira fazer parte da igreja, é preciso que ela se submeta a esses valores. E aí é nesse contexto que entra a fala que foi divulgada pela Rafa Kalimann e pelo Caio Castro, que é quando a Val Marchiori pergunta para ele se ele é contra o casamento de pessoas LGBTs. Aí ele responde que não é a favor do casamento entre pessoas LGBTs. E aí é nesse momento que ele começa a chorar. Ah, é uma cena patética. Colocam aquelas músicas sensacionalistas, sabe? Para dar um teor de tristeza. Ai, assim, um circo, um verdadeiro circo. Porque aí ele diz que quando era criança foi abandonado, alguma coisa assim, e teve que viver em vários locais, vários lares. E num desses lares, ele diz o seguinte: eu vivi com um cara que era meu irmão e ele era gay. Ele tinha uma situação melhor que a minha, no caso financeira, né? Eu usava os tênis dele, as roupas dele. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho valores. Não vou abrir mão deles. Se você me perguntar se eu acho certo, eu não acho certo. Mas isso não nos torna inimigos. E ele finaliza dizendo que não vai negociar esses valores com divórcio, com adultério, e ainda ele solta um homossexualismo. Aí o Tami Miranda, nessa conversa toda, vai lá, abraça ele, aí é uma choradeira, aí botam aquelas músicas. Ai, gente, um circo total. E quando a Rafa Kalimann e o Caio Castro, né, repostaram esse trecho, esse momento, muita gente começou a criticar eles na internet, eles começaram a ser cancelados, muitos artistas também criticaram eles, e um deles, inclusive, era o Gil do Vigor, que criticou ela depois do pedido de desculpas que ela deu, né? Porque a desculpa sempre vem, né? Sempre vem. E dependendo de quem for, ela sempre aceita, né? Aí o Gil escreveu na postagem dela de pedido de desculpas o seguinte: Rafa, a questão é que ele disse que tem valores e que acha errado, mas respeita. E é contra isto que lutamos. Contra pessoas que acham que relacionamentos homoafetivos são errados e não tem, são contra os valores, né? Sou bicha e tenho valores, mas que bom que você apagou e entendeu. Eu, sinceramente, eu acho que ela não entendeu foi coisa nenhuma, né? Porque eles fazem as coisas, depois pedem desculpa, aí fica por isso mesmo. E aí a reportagem que eu pesquisei dizia assim ainda. Escreveu ele, no caso o Gil, né?
que foi acusado de aglomerar em restaurante com jogadores de futebol. Ou seja, para dizer assim, tá criticando ela, mas fez coisa pior, né? Como se aquilo justificasse a atitude homofóbica do Caio e dela, né? Pedidos de desculpas feitos, né? Tanto da parte dele quanto da dela. Na verdade, ele nem se desculpou, parece que ele nem o vídeo tirou do ar. Na segunda-feira, a Patrícia Bravanel, né, no seu programa, né, da manhã flopado, que já está, ela solta uma pérola, né? Em pleno mês do orgulho LGBTQIA+, a senhora Patrícia pede para que as pessoas sejam mais compreensivas e menos intolerantes com quem não compreende direito a comunidade LGBTQIA+. Que nós, da comunidade, né, deveríamos ter mais compreensão com os conservadores. Então, assim, eu acredito que nós, mais velhos, e nós que fomos educados por pais mais conservadores, a gente está se abrindo. Sociedade mais conservadora. A gente está aprendendo, a gente está se abrindo, mas eu acho que é um direito também das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar, entendeu? A gente pode ter opiniões diferentes, eu, Cartolano, mas tudo bem. Então, assim, tudo é muito enfatizado, tudo é muito polemizado, tudo é muito... E eu não acho que o Caio Castro, por exemplo, ou a Rafa são preconceituosos, ou são homofóbicos, ou são... Eu acho que eles realmente foram educados de uma outra maneira. Então, eu acho que assim como LGBTYH, não sei, querem o respeito, eu acredito que eles têm que ser mais compreensivos com aqueles que hoje ainda não entendem direito ou estão se abrindo para isso. E é difícil quando a gente vai educar filhos falar disso, sabia? Então... Aí ontem o sobrinho dela, o Thiago Abravanel, fez um vídeo no seu Instagram, né, falando sobre o caso, né, rebatendo todas as coisas absurdas que ela falou no tal programa. Vamos falar sobre um assunto delicado. Hoje a Patrícia Bravanel, minha tia, fez um comentário no programa que me pegou de um jeito que não ficou legal. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que, assim como ela falou ao vivo o que ela pensa, eu acho que eu também preciso falar o que eu penso aqui nas minhas redes e tentar falar para você, tia, como eu me senti assistindo, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, orientação sexual não é uma questão de opinião. É uma questão de respeito. Opinar, você opina se uma roupa é bonita ou feia para você, se você quer café ou chá, se você gosta de doce ou salgado. Isso é opinar. A orientação sexual do outro não é da opinião de ninguém, a não ser da pessoa que escolheu ser aquilo que ela é. Escolheu não. Ela nasceu assim. Então não é uma questão de opinião. Ponto. Quando se opina com relação a isso, esse é um ato homofóbico. E isso foi só um resumo do que ele falou, tá, gente? Quem quiser ver o depoimento completo, eu vou deixar aqui na descrição. E como vocês puderam ver no vídeo, né, da Patrícia, ela ainda zombou da sigla LGBTQIA+, né? E ainda não deixou ali o Cartolano, que queria meio que remediar, tentando fazê-la mudar ali a linha de raciocínio, ela meio que não deixou ele falar e ela seguiu falando as asneiras dela, ou seja, ela estava bem ciente das coisas que ela estava falando. Aí ontem, né, na quarta-feira, ela levou um cara no programa dela, né, que diz que é LGBT, e aí ela pediu pro cara explicar para ela o que significava cada letrinha. E aí foi, olha, quando a gente acha que a coisa tá ruim, só piora. O cara foi explicar para ela o que era queer, o cara disse que queer era as drag queens que ficavam na porta das boates divertindo as pessoas, que queer era os intersexos, enfim, um close errado atrás de close errado. Se a gente achou que tava ruim, ficou pior. E aí eu queria só dizer o seguinte, ela pede para que a gente tenha paciência e ensine, né? Ensine os conservadores, enfim, as pessoas que não sabem muito sobre a comunidade. Só que a gente não tá aqui para ensinar, a gente já cansou disso. A gente já cansou de pedidos de desculpas, de ter que estar ensinando e ter que estar falando e parece que eles não compreendem, sabe? Para que a gente tenha paciência, para que a gente não seja o cancelador. Só que a gente não é cancelador, a gente não tá cancelando nada, muito pelo contrário.
Nós é que somos cancelados. E diariamente, a população LGBTQIA+, é a que é a mais morta no Brasil, né? Por conta da sua orientação sexual. E a gente cansou de ensinar, a gente não quer mais ensinar, a gente só quer respeito. A gente só não quer ter que ouvir falas como a dela, como a do pastor, entendeu? A gente só não quer que as pessoas reproduzam mais essas coisas homofóbicas. E quando alguém quer aprender sobre alguma coisa, a pessoa vai lá, ela se informa, ela lê, ela procura pesquisar. Afinal, o Google tá aí para isso, né? E ela ainda diz que é difícil, que é complicado explicar para os filhos o que é uma pessoa LGBT. Amiga, explica da melhor forma. Não tem a melhor maneira de explicar do que dizendo que simplesmente é o amor de duas pessoas. Tem várias teses, tem vídeos no YouTube explicando como falar, como conversar com os filhos, mas a forma mais simples é aquela que diz: ame sem julgar as pessoas, ame o seu próximo. Afinal, Patrícia, é o que o Deus da religião que tu segue prega, né? E o que vocês acharam desse furdunço todo, que na verdade virou um caso de família, né? Ali a família Bravanel, a mãe do Thiago também acabou postando alguma coisa. E qual é a sua opinião sobre esse caso? Você é a favor das falas? Você achou que o pessoal tá militando demais e tá errando a mão demais na militância? Ou você acha que não, que realmente, principalmente nesse mês do orgulho LGBTQIA+, o pessoal errou feio nas falas? Comenta aqui embaixo no vídeo. E eu vou pedir para vocês que assistiram esse vídeo até aqui, para se inscreverem no canal, deixarem o seu like, compartilharem esse vídeo e tantos outros com seus amigos. Mostra para um amigo que você acha que de repente vai curtir meu conteúdo, vai gostar do meu canal, então compartilha com ele. Eu super agradeço. E eu sou Marquetito e eu conto contigo.